Estamos em 2019. Não é necessário ter um pai. É possível procriar sozinho. Oi, meu nome é Sidney. Bem-vindo de volta ao meu canal. Nas minhas aventuras na internet, encontrei essa foto e depois postei no meu Instagram, onde vocês ficaram muito chateados com isso. Pessoalmente, fiquei um pouco surpresa com o fato de que simplesmente não parecia que os pais eram representados de forma alguma nessas capas de revista. O que é engraçado considerando que o título da revista é Pais. Porque você sabe, tradicionalmente pais envolviam homens? Talvez eles devessem mudar a marca para pai perfeito. Alguns de vocês também me apontaram que parecia não haver pessoas negras nessas capas também, então acho que tem isso também. Então, como eu não tirei a foto original eu mesma, eu realmente fui e procurei as capas das revistas porque eu queria ver se o que estava retratado na foto que postei era realmente o caso. E era. Acontece que a maioria dessas capas apresentava principalmente mães solteiras com filhos ou apenas crianças sozinhas. Contei cerca de 64 capas, e dessas 64, apenas cerca de 5 realmente apresentavam um homem e ou uma família nuclear. Não incluindo o casal gay da última matéria, porque você sabe, eu sou um preconceituoso 5 de uma revista chamada Pais. Adoro. Então eu fui ao site deles em busca de mais pais. A revista Pais ajuda mães e pais. Pais? Isso é uma surpresa para todos. Eu pensava que em 2019 as crianças foram concebidas usando óleos essenciais. Atualize-se, revista dos pais. Os pais morreram nos anos 80. Desculpe, vamos continuar. Então a revista ajuda a navegar pela paternidade, desde a gravidez até os anos escolares. Vamos ao cerne das últimas notícias e recomendações sobre saúde, segurança, nutrição, comportamento infantil e mais para dar aos pais ferramentas para criar crianças saudáveis e felizes. Quem me segue há um tempo sabe que não sou o tipo de pessoa que vai sentar aqui e dizer que isso é discriminação, porque simplesmente não vejo o mundo através dessa lente. Mas o motivo de eu estar trazendo isso à tona e o motivo de eu querer fazer um vídeo sobre isso é porque parece que os pais estão se tornando cada vez menos importantes e mais obsoletos no mundo moderno, ou pelo menos é assim que parece publicamente. E quando discutidos, pelo menos observacionalmente, parece que falamos dos pais de maneira bastante negativa, indicando que eles estão transmitindo valores ruins para seus filhos. Quer dizer, um exemplo muito recente disso é o anúncio da Gillette que saiu. Meninos serão meninos, meninos serão meninos, meninos serão... Cale a boca, Gillette. Ninguém sequer te convidou. Desculpe, convidei o Gillette. Até semana passada encontrei este artigo. Pai de 3,31 devastado por não ver seus filhos o suficiente após o término de seu casamento, tira a própria vida após fugir do hospital. Um jovem pai de 3 estava tão desolado com a separação de sua família que ele fugiu de um hospital e tirou a própria vida. Breezy Montanero, de 31 anos, faleceu sozinho em seu apartamento em Perth na segunda-feira, sem ver seus filhos de 11, 12 e 9 anos desde o Natal. Ele sentia que tinha perdido tudo e vivia um pesadelo interminável, disse sua mãe enlutada, Beverly Bell, ao Daily Mail Australia. O aspecto super triste disso é que, embora este caso tenha chegado às notícias, essa história não é nem um pouco incomum. De acordo com este artigo, 60% dos suicídios masculinos podem ser atribuídos ao fim de um relacionamento. Sempre soube que cerca de 1/4 dos suicídios masculinos estavam ligados à alienação parental e ao término de relacionamentos. Independentemente se é 25% ou 60%, esses números são absurdamente altos. Acho necessário que histórias assim apareçam nas notícias, mas é triste que muitos ainda não se importem com o que o sistema de justiça e o término de um relacionamento fazem com os pais, e não há sistemas de apoio para eles. Por favor, isso funciona. Nada para ver aqui. Alguns de vocês na Austrália podem se lembrar de 2017 e antes disso havia o argumento de que precisávamos mudar o Dia dos Pais para o Dia da Pessoa Especial. Vamos agora para a iniciativa de renomear o Dia dos Pais como Dia da Pessoa Especial, para que crianças sem um pai não se sintam ofendidas. Um número crescente de escolas e jardins de infância politicamente corretos estão adotando a mudança de nome, mas estão recebendo muitas críticas por isso. Mais cedo, conversei com a doutora Red Ruby Scarlett, uma acadêmica universitária e convocadora do grupo ativista de justiça social na primeira infância.
Estou apenas me perguntando se talvez pudéssemos construir algum tipo de, eu não sei, complexo feminista em Plutão e apenas enviá-los para lá. Bem, Red, primeiro, obrigada pelo seu tempo. Olha, qual é o argumento para ter um Dia da Pessoa Especial em vez do Dia dos Pais? Dia? Obrigada por me receber também. Se pensarmos nos direitos das crianças e como elas participam de uma comunidade e sentem um senso de pertencimento, às vezes mudar a linguagem em torno desses dias emotivos e importantes pode ser significativo e mais inclusivo do que a maneira atual que descrevemos eles. Existe essa palavra, inclusividade. Por que vocês não nos polvilham com um pouco de inclusividade enquanto alienam metade da população? Simplesmente adoro isso. Alguns de vocês também podem se lembrar de uma série de vídeos que foram lançados basicamente intitulados Feliz Dia dos Pais, Mãe. Ela realmente é a mãe mais incrível, mas ela foi um pai incrível. Verdadeiramente incrível. Feliz Dia dos Pais, mama. Feliz Dia dos Pais, mãe. Ó, mãe. Feliz Dia dos Pais. Este é o seu último aviso, feministas. Se vocês continuarem agindo assim, eu vou virar esta era e voltaremos para a década de 50. Porque, você sabe, a mama Sidney não brinca? Fico muito feliz em ver as pessoas agradecendo a mãe por ser o pai delas. Isso mostra que, em alguns anos, podemos fazer bebês conosco mesmos. Já em 1999, um artigo da Associação Americana de Psicologia afirmou que nem mães nem pais são essenciais para o desenvolvimento infantil e que a paternidade responsável pode ocorrer em diferentes estruturas familiares. O artigo conclui com recomendações alternativas para incentivar a paternidade responsável que não discriminam contra as mães e diversas formas de família. Por mais que me doa dizer, isso não é um conceito novo, isso não é uma ideia nova. Quando você combina essa informação com todos esses novos ataques à masculinidade tradicional ou apenas à masculinidade em geral, chamando-a de tóxica e outros nomes divertidos, é muito, muito surpreendente para mim que começaríamos a ver a paternidade e os pais começarem a ser eliminados, pelo menos no sentido público. O que é triste e engraçado ao mesmo tempo é que você pode ir ao Google e pesquisar "nossos pais são necessários" e obterá vários resultados e artigos sugerindo que a paternidade não é essencial para o desenvolvimento infantil. Mas o que é estranho é que quando você pesquisa a mesma coisa em relação às mães, aparece muito pouco. Sem surpresa, e também biologicamente correto, as mães são vistas como uma parte integral do desenvolvimento infantil, porque elas são. As mães são as primeiras pessoas que te ensinam, quando você é jovem, que é totalmente possível deixar alguém tão irritado que elas realmente consideram te colocar no lixo. Simplesmente no lixo. Vai embora, criança. Eu não estou nem brincando. Aquela primeira vez que você percebe aquela expressão de raiva legítima no rosto da sua mãe, você sabe que fez besteira. Você sabe que a morte é iminente. Mas, de qualquer forma, contrariamente à maneira como pensamos sobre a maternidade, a maneira como muitas pessoas escrevem sobre os pais indica que eles são obsoletos. 2 anos atrás, a colunista Maureen Dowd, do New York Times, atraiu críticas de várias pessoas, homens e mulheres, com seu controverso novo livro perguntando: os homens são necessários? É uma pergunta válida. Os homens são importantes apenas para o propósito de procriação? Este artigo por si só é bastante favorável aos homens, mas o fato de que ele legitimamente diz que é uma pergunta válida a se fazer, se os homens são necessários, é loucura para mim. Você nunca veria isso escrito sobre as mulheres. Não se questionaria se elas são necessárias validando essa pergunta. Isso nunca aconteceria. Sabe qual é uma pergunta melhor, mais válida? Estão prontos? Vocês estão todos loucos? A única pessoa que está louca aqui, Sidney, é você. E isso é só porque você ama o patriarcado, sua traidora. Então acho que a pergunta aqui pra mim é: por que os pais estão sendo lentamente excluídos da equação? E por que todas essas vozes liberais altas, gritantes e irritantes parecem também estar atacando a família nuclear? O Dr. Warren Farrell, um mago, escreveu o livro A Crise dos Meninos e fez uma palestra Technology, Entertainment, Design que assisti recentemente. Ele disse coisas importantes sobre paternidade, pais e como isso se relaciona com os meninos jovens. Agora aqui está a chave.
A grande divisão é entre o bem-estar dos meninos nesses dois grupos que têm envolvimento mínimo ou nenhum com o pai, o que eu chamo de meninos privados de pai, versus o bem-estar dos meninos cujos pais permanecem significativamente envolvidos, o que chamo de meninos enriquecidos pelo pai. Existem mais de 70 maneiras que eu encontrei na pesquisa para a crise dos meninos que são privados de pai são de fato privados. Em contraste, meninos que são enriquecidos pelo pai se saem melhor na escola, mesmo quando vêm de áreas mais pobres, com escolas de classificação inferior. Eles têm menos transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e mais empatia. Sim, na verdade, o envolvimento do pai leva a um aumento na empatia. Por outro lado, a privação do pai é o maior preditor de um menino cometer suicídio ou usar drogas. Meninos privados de pai têm muito mais probabilidade de beber excessivamente, serem valentões, abandonar a escola, serem alienados, estarem à deriva. Agora, os meninos machucados estão nos ferindo. Estamos tomando nota. A privação do pai é comum em 26 dos 27 atiradores em massa que mataram 8 ou mais pessoas. Então temos um especialista aqui que não é muito diferente de outros especialistas no mesmo campo, que dizem que os pais são muito importantes para o comportamento, o emocional, estabilidade e o desenvolvimento das crianças. São as pessoas que influenciam a maneira como muitas crianças se tornam, e as mães também fazem isso, mas os pais também fazem. Muitas pessoas fizeram a conexão entre a ausência do pai e as pessoas que crescem para cometer crimes graves, ou mesmo jovens durante a adolescência cometendo crimes graves. De uma maneira muito simplista, esses exemplos demonstram legitimamente para nós que os pais são uma parte bastante intrínseca do desenvolvimento de uma criança, o que é obviamente respaldado por muitos dados estatísticos. Então a pergunta permanece: por que os pais estão sendo afastados? E por que, pelo menos publicamente, existe essa ideia de que os pais impactam negativamente seus filhos e as pessoas ao seu redor? Ou, no mínimo, porque os pais são desnecessários? Os pais eram vistos como o pilar da família, sempre fortes, resilientes, transmitindo esses valores aos filhos e sendo o apoio de todos em tempos de necessidade. Agora é bastante possível dizer que a paternidade é vista como algo bastante negativo que pode transmitir masculinidade tóxica para os meninos e ser um predador para as meninas, ajudando-as a crescer para serem a pequena stripper do papai. Não grite comigo por isso, pois às vezes é verdade. Muitas pessoas apontaram que os meninos, em particular, são criados apenas por mães, seja em casa ou no ambiente escolar, e muitos desses jovens ainda acabaram sendo bastante desviantes de qualquer maneira. Acredite ou não, existem alguns dados estatísticos por aí que dizem que mães superprotetoras criam serial killers e mega criminosos. Então tem isso. Não estou criticando as mães. Por favor, não gritem comigo. Diversos estudos escandinavos sobre licença paternidade remunerada concluíram que quando os pais ficam em casa com seus filhos, isso contribui para que as crianças tenham um desempenho escolar superior. Essas crianças são mais estáveis e têm melhores habilidades sociais. E claro, as mães também são incríveis. Elas literalmente incubam um ser humano. Sydney, é incrível que você não entenda como a biologia funciona. As mulheres não carregam e incubam crianças. Isso é nojento. Nós apenas as clonamos de outro óvulo feminino. Não gosto do fato de estarmos seguindo um caminho que celebra as conquistas e capacidade das mães, mas não faz o mesmo pelos pais. Não gosto do fato de parecer que não respeitamos a necessidade e a importância dos pais na vida de uma criança. Porque, como eu disse, há muitos dados por aí que dizem que é incrivelmente importante para as crianças terem tanto uma forte figura masculina quanto feminina. A pior coisa sobre esse ataque aos pais é que simplesmente não faz sentido algum. Os pais existem desde praticamente para sempre, porque da última vez que verifiquei, ainda é necessário um homem e uma mulher para criar um pequeno ser humano. Portanto, afirmar subitamente que os pais são dispensáveis ou ultrapassados é um tanto absurdo.
Acho que essa atitude anti-homem, anti-pai, é parcialmente o que informa o sistema de justiça no Ocidente. E é por isso que muitas vezes vemos pais tendo seus filhos tirados deles e a mãe automaticamente assume o cuidado, que é uma questão totalmente à parte por si só. Na minha opinião, os pais são extremamente importantes para o desenvolvimento das crianças e para o bom funcionamento da sociedade como um todo. E acho que é muito negligente começar a sugerir que os pais podem simplesmente ser substituídos por quem quer que seja e o que quer que seja no ambiente certo. E as crianças vão se sair perfeitamente bem. Porque é através da minha observação que eu diria que as crianças não estão se saindo perfeitamente bem com a maneira que estamos lentamente erodindo as figuras de mãe e pai nesta sociedade. Então, enquanto acadêmicos e liberais e feministas realmente barulhentas gostam de nos dizer que pais e masculinidade definitivamente não estão bem, deixe-me verificar isso rapidamente e dizer que estão. Você sabe, pais são bem legais porque são as pessoas que te deixam comer o sorvete quando sua mãe diz não. Entre outras coisas, como te ajudar com a lição de casa e não deixar você ser comido por aranhas gigantes australianas. E todas essas outras coisas também, como te amar e te transmitir bons valores e essas coisas. O que vocês acham? Por que vocês acham que está acontecendo esse ataque à masculinidade e aos pais? E vocês acham que estamos realmente caminhando para a destruição da família nuclear e da unidade familiar em geral? Deixem-me saber nos comentários. Como sempre, se você gostou do vídeo, clique em inscrever-se e no botão de curtir. Se quiser deixar um comentário, fique à vontade para fazê-lo. Apenas não seja rude sobre isso. E eu verei vocês na próxima vez. Sidney, do que você está falando? Mulheres não incubam e têm bebês? Eca. Elas, na verdade, são apenas entregues a nós pelo líder supremo no céu, o Deus feminista soberano.